vamos retomar. O que eu fiz até aqui foi introduzir essas duas noções. De um modo geral, a segunda é mais, embora pareça um pouco menos natural à primeira vista, é mais comum como noção de que dois fluxos são essencialmente o mesmo. E o que a gente vai fazer em seguida, então, é apontar para obter uma classificação, na medida do possível, uma classificação dos fluxos ainda local, mas dessa vez na vizinhança de um ponto estacionário. Tentar entender a teoria para pontos estacionários. E há uma filosofia no modo como a gente vai proceder, que é a seguinte. Então vamos supor que temos um ponto estacionário. Então nós sabemos que a solução constante igual a P é uma trajetória do fluxo, e a gente quer saber como é que são, o que a gente pode dizer sobre as trajetórias na vizinhança do P. E é uma filosofia geral que é a seguinte: próximo de P, para X, próximo de P, nós temos uma fórmula para f de x, que é a fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor diz, supondo que o f seja, por exemplo, de classe C1, f de x igual a f de P, mais, que é zero, né? Mais a derivada de f no ponto P, aplicada no vetor P menos x, x menos P, mais um termo que, se nós estivermos suficientemente próximos de P, é menor do que, em ordem, é menor do que a norma do vetor x menos P. Então, próximo de P, f de x é aproximadamente a derivada de P aplicada em x menos P. Tá? Então, isso sugere que talvez na vizinhança de P, o fluxo, as soluções, as trajetórias da equação x' igual a f de x seja parecido com o fluxo dessa equação em que eu substituo o f de x por essa expressão aqui. Eu vou, só para simplificar a minha notação, vou chamar isso aqui de V. Seja parecido com o fluxo da equação em que no segundo termo eu coloco A aplicada em V. A é a derivada de f no ponto P, que é uma aplicação linear. E no primeiro termo eu coloco x' ou V', não faz a menor diferença, porque x' e V' são a mesma coisa. V, escrevo V como P mais V, x como P mais V. Então, talvez o fluxo da equação com que eu comecei seja parecido com o fluxo dessa equação para x próximo de P, e aqui é com o fluxo dessa equação na vizinhança de quando o x está próximo de P, o V está próximo de zero, na vizinhança da origem. Certo? Então, A é uma aplicação linear de RD em RD. Né? É a derivada F, a aplicação de U em RD. Eu estou supondo que é de classe C1, pelo menos, para fazer sentido falar em derivada. E então tem essa ideia de que talvez o fluxo
da equação não linear x' igual a f de x seja parecido localmente com o fluxo dessa equação linear, em que o x aparece, a variável v aparece como argumento de uma função linear. Nós vamos ver que isso é verdade em muitos casos, é verdade na maioria dos casos, não é verdade sempre, mas é uma ideia suficientemente útil para valer a pena a gente pensar nela como uma estratégia para desenvolver a teoria local de equações diferenciais próximas de pontos estacionários. Então o que a gente tem que fazer agora é um dicionário entre algo que a gente não entende e algo que a gente também não conhece não ajuda muito. A gente tem que entender um dos lados do dicionário, né? Então a gente vai tentar entender como é que são fluxos de equações lineares. Então, equações, nosso próximo tópico, equações lineares autônomas porque mais na frente a gente vai falar do caso não autônomo também, mas aqui estamos com esse tipo de equação em que o tempo não aparece explicitamente. Então vamos entender isso aqui e depois tentar fazer o dicionário de volta para caracterizar localmente fluxos de equações não lineares. Então a equação linear autônoma geral é a equação da forma x' igual a vezes x, onde A é uma aplicação linear de RD em RD. O exemplo mais simples é o caso em que D igual a 1. Então a equação é x' igual a x, que é um número real. E essa aí eu acho que a gente inclusive já resolveu aqui na aula. A solução geral é x de t igual a x0 e elevado a t. Com a condição que x0 igual a x0. Como é que eu sei? É igual a e a t. Como é que eu sei? Bom, eu tive uma intuição, encontrei essa solução e agora basta substituir e ver que ela é a solução de fato. Então o que a gente vai fazer é constatar que essa solução vale em geral. A equação linear autônoma sempre tem como solução uma expressão dessa forma. Deixa eu até colocar o e elevado a t vezes x0 aqui. Quer dizer, o fluxo dessa equação é o produto, é a aplicação, que a cada x associa e a t vezes x. Então, o que nós vamos observar é que isso vale, no caso geral, e em geral, para D qualquer, o fluxo da equação linear autônoma, dessa equação aqui, é dado por Ft é aplicação linear e a t. Onde para dar sentido a isso, eu tenho que explicar para vocês o que é exponencial de uma matriz. O que é exponencial de uma aplicação linear. Então, essa é a resposta, pelo menos um pedaço da resposta, a fórmula geral para resolver uma equação linear com coeficientes constantes, onde eu preciso explicar o que é a exponencial de uma aplicação linear. Então, a definição de exponencial de uma aplicação linear é a mesma de exponencial de um número real ou complexo. Então, a gente considera uma aplicação A
aplicação linear de RD em RD, e define a exponencial dela como sendo a soma da seguinte série: a matriz de identidade mais A quadrado, ou seja, A vezes A sobre 2, mais A cubo sobre 3 fatorial, mais AN sobre N fatorial, etc. Ou seja, eu estou dizendo que a definição da exponencial em termos dada por meio de uma expansão, uma série de potências, faz sentido, e é ela que a gente usa como definição da exponencial de uma matriz. Isso não é necessariamente a melhor maneira de calcular a exponencial, mas é a definição. Então, por que faz sentido? Primeiro, porque todos aqueles termos que estão ali fazem sentido. No espaço de aplicações lineares, nós podemos compor, ou seja, multiplicar as respectivas matrizes, nós podemos somar, nós podemos dividir ou multiplicar por escalares. Então, toda essa série aqui faz sentido. O que talvez eu tenha que dizer alguma coisa é o que significa que ela converge e por que é verdade que ela converge. Tá? Para falar sobre a convergência, eu observo o seguinte: o espaço de aplicações lineares de RD em RD é um espaço vetorial, isso é o que eu já usei, de dimensão finita. A dimensão é d ao quadrado, né, d vezes d. Isso é o mesmo espaço, é isomorfo ao espaço das matrizes quadradas d por d. E, portanto, eu posso colocar nesse espaço uma norma, posso colocar várias normas. E podemos muni-lo, por ser de dimensão finita, podemos muni-lo de uma norma. E como ele é um espaço de dimensão finita, todas as normas são equivalentes. Então eu vou muni-lo de uma norma que seja mais operacional, sabendo que para efeitos de convergência, para efeitos de definir a topologia do espaço, não importa qual a norma. A norma mais operacional, mais prática, é a norma de operador, que é definida assim. A norma de uma aplicação linear é supremo das normas, das imagens de vetores com norma menor ou igual que 1. Essa é a definição de norma de uma aplicação linear, e na literatura em inglês essa escolha da norma é chamada de operator norm, a norma de operador. Que significa o quê? Por que essa norma aqui é mais simpática do que a maioria das normas? Primeiro, porque ela tem uma interpretação geométrica muito simples, muito visível. Vocês consideram no RD a bola unitária, em RD, aplicam a matriz, a aplicação linear A. Essa bola vai num domínio compacto do RD. No caso do plano, isso aqui é um disco e a imagem é uma elipse. No caso em geral, em dimensão maior, seria um elipsoide. Tá? E a norma de operador é o tamanho desse semi-eixo. Isso aqui, semi-eixo maior, é o que a gente chama de norma de A. Tá? A propriedade algébrica mais interessante da norma é a seguinte: a norma da composição de duas aplicações lineares, a norma do produto, é
é o que? É o sup sobre todos os V's com norma menor ou igual que 1 da norma de A, de B, de V. Não é? E isso aqui eu posso fazer da seguinte forma. Posso escrever como sup. Agora eu vou fazer uma jogada de multiplicar e dividir. Eu vou dividir cada B de V pela sua norma. De acordo? Para isso eu devo também multiplicar. De acordo? Agora, essa expressão que está aqui, então não fiz nada, né? Só multipliquei e dividi. Essa expressão que está aqui, o supremo de um produto é menor ou igual que o produto dos supremos. Então é menor ou igual que o sup de norma de A, BV sobre a norma de BV, vezes o supremo de BV multipliquei e dividi por essa expressão. A é linear, esse escalar sai da norma, então tem essa relação. E agora vocês olham para o que está escrito ali, e é claro que isso aqui é a norma do B. Não é? E isso aqui é o supremo dos valores de A em cima de vetores com norma 1. Menor ou igual que 1, de fato igual a 1. Esse particular menor ou igual que 1. Então isso aqui é menor ou igual que a norma de A. Né? Então nós chegamos à seguinte relação fundamental. A norma de operador é submultiplicativa. Para todo A e para todo B. De acordo? Isso tem como consequência que a norma de identidade mais A mais A ao quadrado sobre 2 mais AN sobre N fatorial não é isso que eu quero escrever. O que eu ia dizer é verdade, mas tem como consequência que a norma de AN sobre N fatorial é menor ou igual que a norma do A, que alfa elevado a N sobre N fatorial, onde alfa é o seguinte número, norma de A. Tá? Ou seja, o termo geral dessa série é dominado em norma por essa sequência real. E vocês sabem, em algum lugar vocês aprenderam, que a série gerada por essa sequência é convergente. Então, isso aqui, e mais o fato de que a série alfa n elevado a n sobre n fatorial converge para a exponencial de alfa, implica que a série, e isso aqui se chama critério de Weierstrass, implica que a série I mais A quadrado sobre 2
converge. O critério de Weierstrass normalmente é formulado para sequências reais. O critério de convergência absoluta de Weierstrass. Mas a mesma prova mostra que vale em qualquer espaço vetorial normado. Completo. Então, pelo critério de Weierstrass, essa série aqui converge no espaço que nós estamos, que é o LRD, com essa norma que nós introduzimos ou com qualquer outra norma, uma vez que são todas equivalentes. Tá? Isso também prova, o argumento também prova, que a norma da soma, a soma da série, é menor ou igual que, por causa dessa relação aqui, é menor ou igual que a exponencial da norma. Então, esse tipo de argumento mostra que nesse espaço vetorial normado, isso aqui faz sentido, é uma série perfeitamente legítima, e, portanto, nós podemos usá-la como definição de uma nova função definida com espaços de aplicações lineares. Bom, isso dá vontade de começar a estudar essa função, entender que propriedades é que ela tem. Eu vou escrever fazer uma pequena lista de propriedades, essa é a primeira. Vou fazer uma pequena lista que é útil para efeitos de cálculo. A primeira é a seguinte, a primeira que eu tenho vontade de escrever é a seguinte: se eu calcular a exponencial do seguinte tipo de matriz, P, A, P menos 1. O que eu estou fazendo? Qual é a ideologia por trás de fazer essa conta? Eu estou querendo saber o que acontece com o exponencial de uma matriz quando eu faço uma mudança de base. Quando eu escrevo a matriz no mesmo operador linear em outra base. Tá? Esse P, A, P menos 1 traduz essa operação de mudança de base. Bom, aqui que é igual. Vamos olhar a fórmula. Aqui fica identidade, do mesmo jeito. Aqui fica P, A, P menos 1. E aqui o que fica? Fica P, A, P menos 1, P, A, P menos 1. Esse P, P menos 1 do meio morre, fica P, A quadrado, P menos 1. P, A cubo, P menos 1. P, A, N, P menos 1. De acordo? Quer dizer, todos os termos aqui vão ter um P do lado esquerdo e um P menos 1 do lado direito. Então eu posso colocar esse P em evidência do lado esquerdo, colocar P em evidência do lado direito, e eu concluo que isso é igual a P exponencial de A, P menos 1. De acordo? Não precisa nem escrever isso aí, é só substituir. Ou seja, acontece algo que é muito bom, que é o seguinte: se vocês fizerem uma mudança de base na matriz, a exponencial sofre a mesma mudança de base. A exponencial não é bem uma exponencial de matriz, é uma exponencial do operador linear correspondente. Ela não depende da escolha das bases. Faz uma mudança de base no A, a mesma mudança de base no expoente, na exponencial. O que mais? Sim. Outra propriedade muito simples e útil é que a exponencial comuta com a própria matriz. Isso é claro, né? Porque cada um desses termos aqui é uma potência de A e, portanto, comuta. A propriedade que eu acho que todo mundo está pensando é que uma função que é chamada exponencial tem a obrigação de satisfazer uma propriedade como essa. E como a soma aqui é comutativa, aqui também deve ser igual a EAB vezes EA.
essa propriedade não é sempre verdadeira. Se vocês abrirem um livro de análise, forem ao capítulo da definição da função exponencial na reta, tem lá uma prova de que e elevado a x mais y é igual a e elevado a x vezes e elevado a y. Essa prova consiste em escrever a exponencial para x mais y, fazer umas manipulações, separa termo para cá, separa termo para lá. No final, aqui está a série do e elevado a x, aqui está a série do e elevado a y. Nesse separa termo para cá e separa termo para lá, o livro vai usar o seguinte fato: x vezes y é igual a y vezes x. O livro vai usar que o produto de números reais é a multiplicação de números reais é uma operação comutativa. De acordo? Bom, a composição de operadores ou a multiplicação de matrizes não é uma operação comutativa. Portanto, a prova não se aplica diretamente aqui. Por outro lado, a única coisa que é usada no livro lá é a comutatividade. Portanto, a mesma prova continua valendo se o A e o B comutarem. Exatamente a mesma prova que está no livro de análise 1 se aplica para matrizes, sem tirar nem pôr. Sem essa condição aqui, de fato é falso. Que essa relação é falsa. Antes de fazer algumas contas e calcularmos algumas exponenciais, eu quero enunciar uma propriedade mais. Então, a essa altura a gente já sabe que é igual, já sabe definir pelo menos a exponencial de uma matriz, e portanto essa expressão que eu acabei de escrever está definida, e nós podemos colocar um parâmetro t aqui e pensar nisso como uma função do t. Tá? Então vamos considerar uma aplicação da forma, uma aplicação que a cada t real associa e elevado a t vezes a. A está fixado e a imagem vive no espaço de aplicações lineares de RD em RD. Então, a propriedade 5 que eu quero escrever é que essa transformação é derivável em ordem a t, e a derivada dessa aplicação, t vezes a, ou a vezes t, a derivada dessa aplicação é então, vai ser um elemento desse espaço, né? Esse é o espaço vetorial em que a gente está trabalhando. É um elemento desse espaço. E vocês têm alguma ideia de quem será esse elemento? Quem vocês esperam? Eu esperaria A e elevado a TA, que é a regra. E não importa se o A está antes ou depois, por causa da propriedade 3. A comuta com essa exponencial. Tá? Então, essa forma é verdadeira. Vou explicar por quê. Mas antes de explicar, o que ela significa? Significa que essa curva aqui é a solução da equação diferencial qual é a equação diferencial? X' igual a x. Que é uma equação diferencial linear em qual espaço? Onde é que o x vive? Esse x está no espaço de aplicações lineares de RD em RD.
Ou, se vocês preferirem, está em R, D ao quadrado. Mesma coisa, são isomorfos. Então, como é que é a verificação disso aqui? Bom, E elevado a TA é I mais TA mais T quadrado A quadrado sobre 2. O termo geral é T elevado a N, A elevado a N sobre N fatorial. E se nós derivarmos termo a termo, o que a gente obtém? Do lado direito obtemos A mais T A quadrado mais o termo seguinte, vale a pena fazer o termo seguinte, seria T quadrado ao cubo sobre 2. Esse termo aqui, ao derivar da T a N menos 1, A elevado a N sobre N menos 1 fatorial. Né? Obtemos a série que eu posso reescrever colocando A em evidência como A I mais T A mais T quadrado A quadrado sobre 2 mais Tn menos 1 A N menos 1 sobre N menos 1 fatorial, etc. Ou seja, é a série A E elevado a TA. E eu tenho o direito de fazer derivação termo a termo, isso falta justificar, porque essa série nós já sabemos que converge, e essa aqui também converge. As duas séries as duas séries 1 e 2 são convergentes. Eu provei que era convergente usando o critério de Weierstrass. E o mesmo critério funciona para 2. Tá? As duas, por critério de Weierstrass, são convergentes. Logo, podemos derivar termo a termo. Podemos significa que a série gerada por derivação, essa série aqui, converge para a derivada daquela função. Então, isso demonstra essa relação aqui, que diz que, de fato, a função que a gente introduziu é a solução da equação linear. Então, num certo sentido, a gente, a essa altura, resolvemos totalmente a equação linear com coeficientes constantes. Tá? Temos uma fórmula geral. A única fraqueza da nossa situação é que a fórmula que nós temos envolve uma série que nós temos que encontrar o limite. E não é necessariamente fácil calcular à mão o limite de uma série. Então, a gente vai gastar um tempinho, não muito, para apresentar métodos de cálculo de uma série como essa. Métodos de cálculo da exponencial. Como é que, se cair na prova, calcula a exponencial dessa matriz 3×3, como é que faz? Como é que encontra, em tempo finito, a exponencial dessa matriz? Então, alguns casos são fáceis. Tá? Então, vamos falar agora sobre o cálculo de uma exponencial. Alguns casos são fáceis. O primeiro caso fácil é quando a matriz
A é diagonal ou diagonalizável. Deixa eu dizer diagonalizável. O que significa diagonalizável? Que existe uma base dos espaços formada por vetores próprios, por autovetores. Então, isso significa que existe uma matriz P invertível, matriz de mudança de base, tal que P A P menos 1 é uma matriz diagonal, matriz da forma alfa 1, alfa 2 até alfa D. Porque nesse caso, então, como é que a gente trata esse caso? Primeiro, a exponencial de A será, então, a exponencial de P menos 1 dP. Portanto, P menos 1 é exponencial de D vezes P. O que significa que eu reduzi o problema de calcular a exponencial de A a três coisas. Calcular a exponencial do D. Uma vez obtida essa matriz, multiplicar pela P e multiplicar pela inversa. É tudo que eu tenho que fazer. Tá? A parte mais sofisticada dessas três tarefas é calcular a exponencial da D. Então falta saber aqui que é igual ao exponencial de D. Tá? Ou seja, se vocês tirarem uma matriz diagonalizável e quiserem calcular a exponencial, como é que faz na prova? Primeiro encontra os autovetores, a matriz, a base de autovetores. Com essa base de autovetores, a gente tem a matriz P de mudança de base. São os vetores, os autovetores colocados em coluna. A P ou a P menos 1. E agora falta calcular a exponencial da matriz já diagonalizada. Mas isso é realmente fácil, porque D ao quadrado, se a D é diagonal, a D ao quadrado é alfa 1 quadrado, alfa 2 quadrado, alfa D quadrado. Tudo o resto são zeros. De acordo? E D ao cubo, a mesma coisa. Então, no caso em que a matriz é diagonal, as potências sucessivas são obtidas potenciando os termos da diagonal. De acordo? Então, quando eu vou calcular exponencial de D, é a identidade mais D ao quadrado sobre 2, eu vou ter uma soma em que todos os termos da soma são diagonais. Esse aqui é diagonal com tudo com uns, isso aqui é diagonal com os alfas, aqui é diagonal com os alfas ao quadrado, etc. Aqui é que é igual a soma nesse caso. Oi? É elevado a alfa 1, é elevado a alfa 2, é elevado a alfa D, 0, 0. De acordo? Então, exponenciar matrizes diagonais é uma brincadeira. É só exponenciar os termos da diagonal. E exponenciar uma matriz diagonalizável é só um pouquinho mais complicado. Tem que fazer mais contas. Tem que calcular os autovetores, calcular a matriz de mudança de base e acabou. E aí multiplica. Segundo caso fácil. Vamos supor que A é nilpotente. Em álgebra
teoria de grupos e anéis, sobretudo teoria de anéis, são chamados nilpotentes aqueles elementos do anel que alguma potência deles é zero. Né? Ou seja, suponhamos que existe K maior ou igual que 2, tal que a matriz, a potência K é nula. Tá? Por exemplo, a matriz que é 0, 0, 0 na diagonal, tem aqui um 1, aqui um 1 e aqui um 0. Essa matriz não é nula, mas é fácil de ver que ela é nilpotente, mesmo sem fazer contas. Por quê? Porque o primeiro vetor da base no qual essa matriz está escrita, o E1, o primeiro vetor da base, é enviado no vetor nulo. De acordo? Esse vetor morre, tem um núcleo aqui. Esse operador linear tem um núcleo que inclui o primeiro vetor da base. O segundo vetor da base é enviado no primeiro. Então, da próxima vez será enviado em 0. O terceiro vetor da base é enviado no segundo, que uma iteração depois será enviado no terceiro, no primeiro. E uma iteração depois será enviado em 0. Então, tem uma potência dessa matriz. Qual é essa potência? Qual é a potência mínima? Vamos ver. O terceiro vetor, o terceiro é o que demora mais para morrer, né? O terceiro é enviado no segundo, 1 iterado. O segundo é enviado no primeiro, 2 iterados. O primeiro vai em 0, 3 iterados. Tá? Bom, e então, aqui que é igual ao exponencial de A? É a identidade. Mais A. Mais A ao quadrado. Sobre 2. Mais nada. É claro que se uma certa potência de A é 0, todas as potências de A seguintes são 0 também. Portanto, nesse caso a série é uma série finita, é uma soma finita. Tá? Isso aqui implica exponencial de A é igual a I mais A mais AK menos 1 sobre K menos 1 fatorial. De fato, eu sei que é igual a A ao quadrado, é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Mas não importa. O que importa é que no caso em que a matriz é nilpotente, o operador é nilpotente, a série que a gente está calculando é uma série finita. Portanto, pode dar mais ou menos trabalho, mas em tempo finito a gente pode calcular a exponencial. Depende da ordem de nilpotência. Quanto menor a ordem de nilpotência, mais rápido para fazer esse cálculo. Tá bom? Então, são dois casos em que é fácil calcular a exponencial. Teorema, quase verdadeiro. Dada qualquer A, existem D e N tais que
A é D mais N, D é diagonalizável, N é nilpotente e D vezes N é igual a N vezes V. Se tudo isso fosse verdade, isso daria um método rápido para calcular a exponencial, porque a gente só teria que encontrar o D e o N. D é diagonalizável, tratamos como no caso 1, N é nilpotente, tratamos como no caso 2, e por causa disso aqui, a exponencial do A seria o produto das exponenciais. Tá? Isso aqui implica que a exponencial do A é isso e isso, né? É o produto da exponencial do D pela exponencial do N. De acordo? Bom, estão faltando duas coisas nesse teorema para eu acabar de explicar como é que a gente calcula exponenciais. A mais óbvia é que eu disse que isso aqui é quase verdade. Tá? De fato, esse enunciado é verdadeiro para matrizes complexas. Isso aqui é parte da teoria da forma canônica de Jordan, que a maioria de vocês deve conhecer. Então, esse enunciado está correto para matrizes complexas. Por que ele não resolve o nosso problema? Afinal, matrizes com coeficientes reais são um caso particular de matrizes com coeficientes complexos. Só que, mesmo quando o A é real, pode acontecer que o D e o N não sejam. Esse é o problema. Tá? Depois a gente comenta, hoje eu não quero fazer isso no final da aula, a gente comenta, relembra como é que na forma canônica de Jordan isso aí é contornado. Então esse é um aspecto, mas agora o enunciado está completamente correto. O outro aspecto que está faltando aí vamos recapitular. Então como é que a gente faz para calcular a exponencial do A? A gente começa por encontrar o D e o N, a exponencia o D, já expliquei como é que é, a exponencia o N também já expliquei, e depois é fácil, é só multiplicar as duas matrizes e acabou o cálculo. Qual foi o passo que eu não expliquei ainda com muito detalhe? É como é que a gente encontra o D e o N. Tá? Então a gente tem que olhar a prova do teorema e entender quem são o D e quem é o D e quem é o N. Para encerrar, eu vou só comentar sobre o D, e aí a gente volta a esse assunto na aula, na próxima aula. O D, então, é parte da construção. O D tem a seguinte cara, formado por bloquinhos, em que aqui está lambda 1, lambda 1, lambda 2, lambda 2, lambda S, o D isso aqui significa a menos de mudança de base. Tem essa forma, tudo o resto são zeros. Onde lambda 1, lambda S são os autovalores de A, da matriz A. Então, o D é diagonalizável e quando a gente diagonaliza, o que aparece na diagonal são os autovalores do A. Cada um
aparece repetido de acordo com a sua multiplicidade. De acordo? Então, para encontrar o D, essencialmente o que a gente precisa fazer é encontrar os autovetores da matriz, os autovalores, fazer uma mudança de base para colocar os autovalores na diagonal, né? E eles vão aparecer cada um de acordo com a sua multiplicidade. Tá? Não vou me adiantar mais, o tempo, já passamos um pouquinho do tempo, mas isso é uma vez encontrado o D, o N não tem muita coisa para fazer, o N é A menos D. Tá? Então, estamos quase lá. Bom, vamos ficar por aqui hoje, aí na próxima aula a gente termina essa parte. Então.